Nessa nossa primeira aula de língua portuguesa, iniciaremos com a seguinte pergunta: por que ler literatura? Por que ler literatura? Literatura e criação. A literatura expressa os dilemas, os sentimentos, as diversas experiências do ser humano. Dar asas à imaginação, transportando o leitor para situações e lugares surpreendentes, permitindo a observação de aspectos da vida comum que escapam à nossa percepção. O texto literário não é apenas o resultado de um momento de inspiração ou do domínio de técnicas de composição escrita. Dialoga com situações sociais, culturais e políticas relacionadas aos contextos onde circula. O texto literário não é apenas o resultado de um momento de inspiração ou do domínio de técnicas de composição escrita. Parte de estímulos variados, fatos, episódios, lembranças, invenções, achados. O texto literário não é apenas o resultado de um momento de inspiração ou de domínio de técnicas, como falamos anteriormente. Funções da literatura. Uma vez que a obra literária só existe como objeto social, que se completa na leitura e na interação com o leitor, a função da literatura depende daquilo a que o leitor se propõe quando busca o texto literário. A literatura como denúncia social. Em 1884, Émile Zola publicava Germinal, romance que narra uma greve de trabalhadores das minas de carvão no norte da França, em que um movimento deflagrado pela redução de salários e pelas péssimas condições de trabalho. Aí está um trecho que vocês têm no livro do romance de Émile Zola para a gente fazer uma análise. Germinal funciona como um instrumento de denúncia social, não apenas da realidade vivenciada por aquele grupo específico de mineiros, mas também por outros grupos, que vivem em condições semelhantes. A literatura como investigação psicológica. Nesse trecho aí também a gente vai perceber bem claramente esta característica. Estevão, um dos personagens, está envolvido com a causa dos mineiros, mas o narrador deixa transparecer que ele também alimenta outros sentimentos, como a vaidade e a ambição. Os aspectos contraditórios do ser humano diante das adversidades da vida também aparecem de forma privilegiada na literatura, que pode assim provocar reflexões sobre as motivações humanas diante de circunstâncias históricas. A literatura como entretenimento. Em um romance da inglesa Agatha Christie, 10 personagens são jogados lá em uma ilha. Na primeira noite, após o jantar, ainda sem entender o porquê da ausência dos donos da casa, são surpreendidos por uma voz misteriosa que acusa cada um deles de um assassinato. Na cena reproduzida abaixo, após descobrir que os empregados desconhecem a identidade do dono da casa, os acusados recordam de que maneira foram convidados à ilha e se dão conta de estarem envolvidos em uma situação estranha. Na sequência, uma série de assassinatos acontece na ilha. O leitor seguirá as pistas dadas pelo narrador, mantendo-se alerta para tudo que possa esclarecer o mistério. Quem convidou essas pessoas para a ilha, qual foi o motivo, Assim, a literatura também cumpre outra função, de entreter, ou seja, dar ao leitor esse momento de prazer. A literatura como direito. Para além das funções e finalidades, a literatura é um direito de todos. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as citações, criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade em que todos os tipos de cultura, desde as que conhecemos, como folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis de produção escrita das grandes civilizações. Citação de Antônio Cândido. Depois o autor conclui que a literatura é parte indispensável da humanização do homem, devendo ser entendida como um direito incompressível, que não pode ser negado a ninguém. A literatura é um direito, nesse sentido.
Ainda que um leitor não tenha grande interesse pelos textos literários, ele não pode ser privado da possibilidade de conhecê-los, de desfrutar deles. Sendo assim, negar o contato com qualquer tipo de representação artístico-literária é privar o sujeito de exercer plenamente a sua humanidade. Para ter acesso a mais conteúdos sobre educação e tecnologia, inscreva-se no nosso canal.